Bora para mais um vídeo do canal aí então. Pessoal, hoje nós vamos abordar um tema aqui bem interessante. Na semana passada, um produtor já havia me procurado para falar a respeito deste assunto. Essa semana eu gravei um short também a respeito deste assunto com um outro produtor que me ligou para falar exatamente a mesma coisa. Então, acho que cabe, é bastante importante a gente fazer um vídeo abordando esse tema. Então nós vamos abordar aqui os 4 principais fatores aí que mais causam aí a perda no pegamento de frutos aí. Embora a gente fale muito de melancia, abóbora e cucurbitáceas de um modo geral, essas são 4 dicas e que elas servem para muitas outras plantas aí. Serve para tomate, serve para solanáceas aí, né, que é o que a gente fala. Então, mas de qualquer modo assim, o importante é a gente entender esses 4 fatores aí. A gente vai entender cada um deles no vídeo de hoje e contribuir para que você consiga elevar o padrão de produção da sua lavoura aí, tá bom? Só peço aí para você não se esqueça de já dar aquele like aí se você já é inscrito no canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva aí, porque esse canal tem certeza que pode te ajudar muito aí a elevar um pouco o seu conhecimento aí. Quando a gente eleva conhecimento, a gente eleva produtividade. Eleva produtividade é alegria, porque é dinheiro no bolso do produtor, tá bom? Então, pessoal, sem enrolação, chega de conversa e bora pro vídeo. Matheus, por que eu preciso entender aí esses 4 fatores aí que mais interferem aí no pegamento de frutos? A resposta é bem óbvia, na verdade, porque o que traz lucro, o que traz produtividade para o produtor são frutos, para a gente que está falando na fruticultura aí em especial, tá, pessoal? Mas então, o que acontece? A gente precisa ter produtividade. Se a gente tem um baixo pegamento de frutos, a gente não vai ter frutos. Se não tem frutos, não tem produtividade. Se não tem produtividade, é uma merda pro produtor, porque na verdade ele vai trocar 6 por meia dúzia aí, falando de dinheiro, quando não toma prejuízo. Então é um super problema, pegamento de frutos. Já falei em outros vídeos do canal aí que é um super ponto de atenção. Época de florada, o produtor tem que estar muito ligado, porque é ali que ele está praticamente balizando qual que vai ser a produtividade dele no final das contas. Então é mais do que importante esse vídeo de hoje. Bora começar do começo aqui pra gente não embolar e pra gente não perder a linha. O primeiro dos fatores aí que eu destaco como mais importante aí é de fato a polinização, pessoal. Se a gente está tendo alguma falha com relação ao pegamento de frutos, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é com relação à polinização. Essa polinização é uma polinização natural, feita por agentes naturais, que é como diga aí, abelhas na verdade, né? Na sua maioria são as abelhas quem fazem esse tipo de polinização. Então o primeiro ponto que a gente precisa se atentar e tomar cuidado é justamente com relação a essa polinização. Primeiro, tá tendo abelhas na área? Certo, Matheus, tem abelha na minha área, tá tudo certinho aqui. Contudo, ainda não tá tendo uma polinização bacana. Tô vendo muito fruto pecando dentro da roça aí. Como que eu faço? Vamos entender aí. Será que não tá tendo nenhuma florada que seja mais atraente para esses agentes polinizadores que tá próximo à tua roça? Isso é uma questão que, em especial, os produtores de melancia precisam ficar muito atentos com relação a isso. Porque é o seguinte, a flor da melancia, ela é não preferencial. Já falei isso em outros vídeos do canal e vou destacar mais uma vez porque é de fato muito importante. Se porventura a sua florada estiver próxima a uma florada de alguma outra espécie nativa que está próxima à tua roça ali, a abelha ela vai deixar de polinizar a tua roça para ir atrás dessa flor que é mais atraente para ela. Então isso aí é um ponto de atenção e o produtor tem que estar muito ligado. Tem um outro fator também que eu quero destacar aqui, que é o seguinte, ainda dentro dessa polinização, tá, pessoal? Para a gente entender aqui e não perder o fio da meada. Com relação à utilização de defensivos, tá, pessoal? Na época da florada, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a essa utilização dos defensivos. Porque se a gente usa ali algum inseticida ali que pode até afastar as abelhas da sua roça ali, que você precisa de fazer aquela polinização, você pode afastar ou até pior, você pode também
fazer o seguinte: você pode matar essas abelhas aí com utilização indiscriminada ou utilização inadequada de defensivos. Então é muito importante, o produtor tem que estar atento e saber quais são os defensivos que ele pode ou não utilizar na época de florada. Excesso de nitrogênio, pessoal. Excesso de nitrogênio é outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aí durante esse período da florada aí. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso aí. Em agricultura existe uma relação que a gente chama de relação de nitrogênio e potássio. Eu não vou tentar não aprofundar muito, porque o importante não é você entender no detalhe, o importante é você entender o que está acontecendo e não deixar que isso aconteça, entender o que pode estar acontecendo aí, que pode estar impactando esse baixo pegamento de frutos aí. Então, dentro dessa relação de nitrogênio e de potássio, o que acontece? É uma questão fisiológica das plantas aí. Quando a gente tem um desequilíbrio ali, quando o nitrogênio está em uma quantidade desequilibrada em relação ao potássio, a planta ela tende a direcionar para um crescimento vegetativo e menos para o crescimento reprodutivo. Ou seja, se numa roça de melancia, por acaso, que é o que a gente trata mais aqui no canal, a gente potencializa muito essa relação de nitrogênio em relação ao potássio, a planta ela tende a vegetar mais e dá menos atenção, na verdade, assim, se é que eu posso dizer, ao sistema reprodutivo. E o produtor tem que estar ligado ao seguinte: ele não vende folha de melancia, ele vende fruta de melancia. Então, ele precisa estar muito atento com relação a esse desequilíbrio aí. Uma vez que se está desequilibrado aí mais para nitrogênio, a gente tem um desenvolvimento vegetativo maior e pouco desenvolvimento do sistema reprodutivo. Quando essa relação está ao contrário também, se a gente tem essa relação muito desequilibrada, mais para potássio do que mais para nitrogênio, a gente tem uma tendência aí da planta começar a desenvolver mais o sistema reprodutivo dela, que vão ser os frutos aí no caso, do que a parte vegetativa. Então o agricultor precisa estar muito atento com relação a esse equilíbrio aí. Isso é um equilíbrio que é muito importante que o produtor esteja de olho nele aí. E só mais um adendo com relação a esse ponto que é bem importante destacar, porque senão daí a pouco um monte de produtor começa a tocar nitrogênio e aumentar o potássio na mesma proporção, querendo que isso aí resolva o problema. A gente precisa tomar muito cuidado pelo seguinte: se você se você faz uma adubação ali de potássio exagerada, você também interfere ali na absorção de cálcio e magnésio, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso também. O assunto é técnico e é bem difícil mesmo, então é isso que a gente tem que entender. Não é porque uma coisa é difícil que a gente não vai fazer, a gente precisa estudar e dominar tecnicamente. Costumo falar isso aí sempre com a minha turma, pessoal. Produtor que quer se especializar hoje, ele precisa estudar. Não tem espaço para amador no mercado mais. Um outro detalhe que é muito importante, pessoal. O pessoal gosta muito de usar ureia. Ureia é uma das fontes de nitrogênio que a gente tem. Muito fácil, é bem fácil da gente conseguir essa fonte de nitrogênio. A utilização da ureia, ela precisa ser muito bem dosada durante essa fase reprodutiva da planta aí, nessa época de florada, porque ela pode causar de fato o abortamento. E tem essa questão que eu acabei de citar também aí, dessa relação de nitrogênio versus o potássio aí. Agora, é difícil dar uma dica muito clara com relação a isso aí, porque isso aí fica muito na percepção do produtor, tá, pessoal? A nutrição de nitrogênio, ela é sem dúvida um dos maiores desafios na condução de uma safra. Porque é o seguinte: o excesso dele causa tanto prejuízo quanto a falta. E não pode faltar, porque a falta também é muito prejudicial, porque ele é um elemento que ele é muito requisitado para a planta. Então cabe ao agricultor ter um olho bem refinado. Quanto mais experiente é o agricultor, normalmente mais ele consegue perceber isso aí. Então é meio que no feeling mesmo ali, é no sentimento. E então, quanto mais experiente é o agricultor, quanto mais roça ele faz, mais ele consegue perceber isso aí. Qual que é a hora de dosar a mão no nitrogênio, qual que é a hora de dosar a mão ali no potássio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Pessoal, só fazendo um parênteses rápido dentro do vídeo aqui que eu acho que é importante. Como eu falei de nutrição aqui, tem no link da descrição aí uma adubação para produtores iniciantes aí que é gratuita, pessoal. É só entrar lá, cadastrar, escreve e-mail, WhatsApp, lá você recebe essa adubação na hora aí para os produtores aí da melancia, tá, pessoal? Em breve a gente vai colocar para abóbora, vai colocar para o melão também, mas
eu não consigo fazer tudo de uma vez só, mas aos pouquinhos eu garanto pra turma aí que a gente vai fazendo o possível aí, tá bom, pessoal? Então, no link da descrição tá aí, é gratuito o material. Clicou, entrou lá, você recebe o programa de nutrição lá. É para produtores iniciantes, é para o cara que tá começando a trabalhar com a fertirrigação, para ele começar a ter uma noção e entender da cultura, tá, pessoal? Então, tenho certeza, entra lá que já vai te ajudar a direcionar aquele cara que tá aí perdidão, sem saber nem como que ele faz as primeiras adubações dele, nunca nem viu um programa nutricional. Ainda dentro desse segundo fator aí, pessoal, que é o excesso de nitrogênio, eu vou destacar mais um fator aqui que ele é muito importante. Na verdade, ele não é um fator, ele é um adendo dentro desse segundo fator. Presta atenção que você vai entender aqui bem agora. A gente já falou que o excesso de nitrogênio ele é um problema para o pegamento de frutos aí. Então, a gente precisa considerar o seguinte: água, o manejo de água, ele pode interferir também neste manejo do nitrogênio. Às vezes, a gente erra a mão na condução da roça aí porque a gente está falhando no manejo de água, está encharcando demais a água no pé da planta ali. E o que acontece? Quando a gente aumenta muito essa irrigação, além da gente diminuir a aeração no sistema radicular da planta, que é um problema também, que a gente precisa tomar muito cuidado, eu já percebi isso aqui muito claramente, principalmente nas roças de melancia. Esse excesso de água, ele potencializa a absorção do nitrogênio, pessoal. Por isso que a gente vê muitos produtores aí, até no YouTube eu vi mesmo, minha roça fechou demais aí na época da chuva. Por quê, pessoal? Normalmente, se tem essa quantidade elevada de água no solo ali, a planta tende a absorver mais nitrogênio. Se absorve mais nitrogênio, a gente pode, como eu acabei de dizer aqui, desequilibrar essa relação aí de nitrogênio e de potássio aí, porque a planta acaba absorvendo um pouquinho mais o nitrogênio ali, porque o nitrogênio é mais volátil ali, então ela absorve mais o nitrogênio e pode ter esse desequilíbrio. Quando isso acontece isso que a gente vê muito nos vídeos aí, a roça fecha demais e não tem frutos, pessoal. Poxa, Matheus, complicado demais, cara, mas e aí, como que eu faço para saber qual que é a quantidade certa de água que eu coloco? Pessoal, já vi muita gente direcionando aí, até na própria internet, falando com o produtor assim: você tem que colocar 2 horas de água, 3 horas de água, 4 horas de água. Pessoal, vamos entender isso aqui, cara. Não confie nesse tipo de orientação. Eu vou explicar o motivo aqui agora. Cada tipo de solo absorve, consegue manter aquela quantidade de água no solo ali de acordo com as suas características próprias. Então é o seguinte, o que serve para Chico pode não servir para João. Então você tem que entender e você tem que dominar os princípios aí. Você tem que fazer o seguinte, você precisa garantir que o solo tenha umidade para conseguir fornecer os nutrientes, para deixar esses nutrientes disponíveis para a raiz da planta conseguir absorver. Mas você também não pode encharcar, esse é que é o segredo. Então você tem que trabalhar sempre no meio termo, não pode ser nem seco e não pode nem ser encharcado, então ele tem que ter uma umidade ali. Então você pega no solo ali, um truque que a gente costuma fazer é o da massinha ali, ó. Outra hora a gente pode até explicar ele um pouquinho mais de detalhes. Você pega ali, faz cava com a mão mesmo ali, talvez uns 20 a 25 centímetros ali, faz uma massinha ali, ó. A água não pode escorrer pelos dedos, ela tem que ficar ali em uma condição que ela faça um bolinho na mão e não escorra na mão, porque se ela estiver escorrendo, ela já está encharcada demais. Então isso aí é uma técnica para ajudar a direcionar o produtor aí com relação a umidade no solo. Vamos lá, tem mais um outro fator aqui que ele é muito importante, a gente precisa destacar aqui também, tá, pessoal? Que ele é com relação a manejo de defensivos durante a florada. A gente já falou a respeito aí dos inseticidas, que eles podem causar aí o afastamento dos agentes polinizadores ou até a morte deles. Contudo, um outro que a gente precisa tomar muito cuidado aí é com relação à utilização dos fungicidas, pessoal. Por que você está falando isso aí, Matheus? É o seguinte, tem uma classe dos fungicidas aí, que são os fungicidas sistêmicos aí, dos triazóis, na verdade, que eles causam alguns distúrbios fisiológicos dentro da planta aí, pessoal. Então, a recomendação desses fungicidas aí, na época de florada, ela precisa ser acompanhada com muita inteligência pelo produtor, tá, pessoal? Não vou falar nem pelo agrônomo que está acompanhando, não. O produtor precisa ter isso na mente dele, ele precisa começar a saber disso para não ficar deixando a roça dele só na mão do agrônomo ou do técnico que está dando
ajudando ele a conduzir aquela lavoura. Ele precisa entender, ele não precisa dominar a fundo o assunto, mas entender ele precisa. O que eu quero dizer com relação a esses triazóis, pessoal? Esses fungicidas, eles têm uma classificação aí. Existem diversos tipos de triazóis no mercado. Deixa eu ver como que eu vou passar isso aqui de uma forma para todo mundo entender, porque o assunto acaba sendo bem técnico mesmo. Mas é o seguinte, dentro dessa classificação dos triazóis, existe uma sistemicidade de como esses triazóis agem dentro da planta. Quanto mais veloz esse princípio ativo circula dentro da planta, mais ele agride a planta. Então, na verdade, se você precisar utilizar aí um fungicida em época de florada, você precisa usar aí um fungicida que tenha uma sistemicidade mais baixa. Como exemplo, aí você tem a Mistar Top, você tem o próprio Score aí, que são bons exemplos desses fungicidas que são sistêmicos, triazóis aí, de baixa sistemicidade. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você está numa época de florada e você passa ali um Alto 100 na roça aí, que são fungicidas que tem essa sistemicidade mais elevada, a planta vai abortar fruto. Se abortou fruto, você vai ter perda de produtividade e não tem jeito. Então precisa se tomar muito cuidado com relação a esse manejo de defensivos aí, em especial na florada, porque é onde que a gente vai determinar ali qual que vai ser a produtividade da roça. E agora, por fim, e não menos importante, pessoal, um outro ponto aí que pode trazer essas perdas aí no pegamento de frutos aí é com relação a uma possível deficiência de cálcio e boro. Eu não vou entrar no detalhe a respeito dessa deficiência de cálcio e boro, porque já tem um vídeo no canal abordando bem esse assunto, e para o vídeo não ficar muito extenso e não ficar muito chato, mas eu vou passar por cima aqui só para vocês entenderem aí. Um dos processos mais importantes aí no desenvolvimento da planta como um todo aí é o processo de divisão celular. Então, para que se ocorra esse processo de divisão celular em condições adequadas, em níveis ideais aí, é muito importante que neste solo estejam disponíveis esses dois nutrientes aí, que são o cálcio e o boro, pessoal, porque eles ficam ali, ó, bem coladinhos um no outro ali, ó, na parede celular da planta. Se tem a deficiência desses dois nutrientes aí, ou de um ou de outro aí, na verdade, a gente pode ter de fato o problema com o pegamento de frutos aí. E é bem característico, a gente vê muita gente, toda hora que você vê um fruto na roça aí, cara, como que eu vou dizer, a gente vê bastante gente falando aí, qualquer fruto que você vê pecando na roça ali, que não tem um pegamento da planta, da fruta ali, na verdade, a gente vê a turma falando assim, ah, é falta de cálcio e boro. Pode ser que não seja, tá, pessoal? Tem aqueles 4 outros fatores que eu acabei de falar para trás aí, que a gente tem que entender também. Mas de fato pode ser mesmo uma deficiência de cálcio e boro. Aí por meio de uma análise foliar aí para a gente ver os nutrientes que tem na planta, por meio também de uma análise de solo aí. Lembrando sempre, pessoal, é muito importante a gente garantir esses níveis ideais no solo aí antes do plantio, não é depois que a gente planta a roça que a gente resolve esse problema. O segredo da produtividade aí tá num bom planejamento da roça aí. E esse planejamento ele começa lá atrás, desde a análise de solo. É isso que vai conseguir garantir para o produtor aí que ele esteja exposto a menos risco, na verdade aí, né? Porque a risco o produtor tá sempre exposto aí, até porque ele produz aí de maneira geral aí, na grande maioria dos produtores aí a céu aberto, exposto a todo tipo de risco e intempéries aí. Pessoal, o assunto é meio técnico, né? Então, isso é pra gente ver a importância aí, pra gente entender as dificuldades de se produzir. Porque, na verdade, não existe... Você não pode esperar que vai chegar um agrônomo, que você vai contratar um técnico, um agrônomo, que o cara vai chegar e vai resolver o seu problema. É muito importante o produtor começar a estudar, ele precisa estudar muito, pessoal, para entender essas possibilidades aí. Ninguém vai entender mais da sua lavoura do que você, que está nela o tempo inteiro ali. Ninguém vai. Então não adianta você achar que vai contratar um agrônomo que tem 10, 15, 20 anos de experiência, que só o agrônomo vai conseguir resolver esse problema para você. O produtor tem que estar atento com relação a isso aí. Ele precisa começar a se educar, a começar a buscar conhecimento de forma adequada. O agricultor hoje ele precisa dominar tecnicamente alguns assuntos. Ele não precisa se aprofundar, mas começar a entender, ele precisa entender.
No primeiro momento pode até parecer difícil, pessoal, mas não é impossível do produtor aprender a fazer isso aí não, tá? É só buscar conhecimento, que de fato o conhecimento tá aí para todo mundo. O que basta é a gente começar a se dedicar, começar a entender tecnicamente o assunto aí e de fato se tornar um agrodidata aí. É o que eu tenho falado sempre para minha turma aí, que eu tenho dado assistência, que eu tenho ajudado a turma no mercado aí. O produtor tem que tirar da cabeça esse negócio que vai ser o agrônomo, que vai ser o técnico que vai resolver o problema, porque não vai. Quem vai resolver o problema é o dono da lavoura. Ele é que precisa dominar tecnicamente, ele é que precisa se tornar um agrodidata. Agora me conta nos comentários aí, qual desses 4 fatores aí já te trouxe problema aí com relação ao pegamento de frutos, pessoal? Escreve pra gente aí que a gente tem o maior prazer em responder cada um dos comentários aí que são deixados pra gente ali, e é dali que a gente tira os vídeos que a gente faz toda semana, é daí que a gente tira as ideias para fazer mais vídeos aí e trazer pro canal. Por hoje é isso aí, acho que eu já falei demais aí, na verdade era para ser um vídeo bem curtinho, eu acabei me estendendo aí, mas eu acho que são informações que são importantes, eu tenho certeza que podem ajudar outros agricultores aí que estão meio perdidos com relação aí aos fatores aí que mais podem prejudicar aí o pegamento de frutos aí, na verdade. Então, se você gostou do material, achou que teve bastante informação, que te ajudou de alguma forma, colabora com a gente, peço que se inscreva aí, que se dá o like no vídeo aí, porque tenho certeza que ajuda muito aí o algoritmo do YouTube aí a reconhecer o material que a gente está apresentando aí e levar isso aí para o maior número de produtores possível aí. Um abraço e até semana que vem. Fui!